Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 13/1/2020, aqui às 11h47 da manhã, estamos começando aí com 453 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão deixando seu like aí. Se você não está inscrito ainda, já aperta o botão para se inscrever, ativa as notificações e vamos seguir aqui, que a gente sabe que a gente não perde tempo com nada, né? Então eu venho aqui primeiro para notificação aqui simplesmente da gente ver aqui uma notícia, né? Noticiazinha interessante que saiu aqui no Cointelegraph, bem interessante aí, acho que vocês deviam estar acompanhando aí. O Bitcoin, as opções, os contratos de opções de Bitcoin lançam, né? 2 horas atrás isso, pessoal. Os contratos de opções do Bitcoin lançam, né? E tem um interesse através da CME, né? Que é a Chicago Mercantile Exchange, que é a empresa lá de Chicago, né, que faz a gerência, a gestão, como se fosse aqui lá nos Estados Unidos tem várias, né, mas é como se fosse aqui a B3 no caso. Ele faz o sistema lá de operação da bolsa lá, dos contratos futuros, principalmente de ETF, né, de ETF não, de commodities. E aí eles operam bastante isso, então eles já têm o contrato futuro de Bitcoin, como todo mundo sabe, né? E agora eles estão abrindo as opções, né? As opções são os derivativos, né? Os derivativos são bem interessantes e simplesmente quando eles abriram os contratos de opções futuros, o hit deles lá, o gráfico que mede aqui o volume de opções sendo negociada na CME disparou total, né? Chegando aqui perto das máximas aqui, dá um zoom para vocês analisarem aí. Bem interessante isso aí que está acontecendo. Então, vou deixar o link aí da análise no descrição aí abaixo. Se você que tiver interesse aí, você entra e dá uma analisada aí no conteúdo. E aí a gente vem direto aqui pro CoinMarketCap fazer aquela análise rápida aqui e sempre fazer o refresh live com vocês, que vocês dão maior valor, né, galera? E aí a gente vem ver aqui como é que está o cap total de todas as criptomoedas, né? As criptomoedas estão com cerca de 215 bilhões de dólares, né? E 500 milhões de cap total, né? Então bem interessante a gente ver isso aqui que está acontecendo. O volume nas últimas 24 horas aqui com cerca de 75 bilhões, né? Deu uma quedinha. A gente sabe que ele tem negociado acima, às vezes até mais. Então bem interessante a gente ver que o volume está caindo, e a gente sabe que quando o volume cai, né, a gente tende a ter movimentações mais vultuosas, né? Assim, ainda está relativamente alto porque a gente acompanha. A gente sabe que o volume pode chegar aqui na casa dos 50 bilhões, 45 bilhões para ficar realmente baixo aqui no CoinMarketCap, né? E bem interessante. Então, vamos ver que o domínio do Bitcoin está com cerca de 68,2% e um cap total de 146 bilhões aqui, 840 milhões, né? Então bem interessante. O preço do Bitcoin sendo negociado agora no momento aqui de 8.086 dólares e uma queda aqui de 0,97% nas últimas 24 horas. A gente vem aqui direto para o gráfico para poder analisar, né? O que é que está acontecendo, o que foi que houve e desde então assim, só recuar aqui, né, pessoal? Falha minha aí, eu não tinha recuado ainda para poder a gente ver todo o período gráfico do Bitcoin desde julho de 2010, né? Então, desde julho de 2010, que seria aqui embaixo, a gente tem toda essa movimentação do Bitcoin no gráfico diário, né? Então, bem interessante a gente sempre começar com esse ponto de vista, né? Para você ter a visão de longo prazo. Então, assim como eu tenho, né? Esse canal aqui eu faço mais para poder divulgar como eu penso que eu estou fazendo aqui os meus investimentos, né, pessoal? Então, basicamente aqui no Bitcoin, o que é que acontece? Simplesmente a gente está aqui consolidando dentro da nossa box, né? Dentro da box que a gente havia comentado aqui no canal, que realmente é bem forte a resistência aqui. E vocês podem ver que quando o preço estava aqui embaixo ainda, eu estava comentando sobre essa box aqui que tinha um encontro desses fractais, né? Quais são os fractais? É o 305, que hoje é a nossa resistência master, né? Os 100 períodos
que ele foi a nossa resistência muito grande em alguns pontos, né? Aqui nessa região, quando a gente perdeu de vez os 100 períodos, a gente caiu total. E aqui também, na segunda vez que a gente foi fazer o teste nos 100 períodos, a gente bateu a cabeça, bateu de novo e despencou. Então, basicamente, a gente tem que estar de olho nesses patamares, né? Tendo em vista que a gente sabe que os fractais eles servem como pontos de suporte de resistência, né? Então, realmente, fechamentos abaixo desse candle aqui de 100 períodos possivelmente confirmariam uma como é que eu posso dizer, uma queda, não é uma queda, né, pessoal? Poderia ser uma correção um pouco mais prolongada, né? Talvez ele ficasse lateralizando por aquele patamar, né? Por esse patamar, por exemplo, ele fecha aqui abaixo desse patamar. O que acontece? Quer dizer que ele vai começar a fechar abaixo desse patamar até procurar o suporte novamente, né? E aí, o desenho tosco do capeta. Aí, meu irmão, aí o que acontece? Os suportes eles estão aqui embaixo, ó. Tanto esses três aqui, que seria bem interessante, né? Tendo em vista que a gente não faria um fundo mais baixo do que o fundo anterior, ou seja, esse fundo é esse fundo é o mais baixo de todos, né? Aí faria um fundo aqui nessa região e faria um terceiro fundo aqui nessa região, né? Aí seria bem interessante também. Essa região aqui ela tá no nosso gráfico aqui, mais ou menos aqui no fractal 50 períodos, o limiar dela aqui, né? E mais ou menos aqui os 7.300, mais ou menos o final dela aqui, 7.300, mas o fractal 50 períodos, que é esse marrom, ele tá no 7.400, né? 7.399. O 21 períodos hoje tá no 7.557, né? Então 7.557 dólares, né? E o 72 ele tá aqui embaixo também, mas está um pouco mais acima. O telefone tocou aqui. Está um pouco mais acima, e está nos 7.738, né? 7.738. O verde aqui de 72 períodos. Então, bem interessante a gente ver esses patamares de suporte, né, pessoal? Sempre a gente tem que estar em vista que os fractais vão dar suporte, né? E resistência, né? Como está acontecendo aqui com 305, né? Que hoje está nos 8.264. Então, realmente para poder a gente seguir a nossa tendência e buscar o nosso alvo, que eu acho que está aqui no fractal de 200 períodos, no diário, nos 9.124 dólares. A gente tem que tentar, o Bitcoin tem que tentar fechar candles acima desse patamar, entendeu? Acima do patamar do 305 aqui, ou seja, do topo da nossa box aqui, que o 305 já está querendo escapar da box. A gente tem que atualizar, né, como sempre. A gente tem que atualizar a nossa box, né, tanto para cima quanto para baixo, né, tendo em vista que os fractais é quem delimitam. A gente não cria box do nada, né? Quem cria box são os fractais, né? Então, basicamente aí são esses os patamares aí que a gente tem que estar de olho, né, pessoal? E se a gente vier aqui o gráfico de 5 horas, a gente consegue ter um pouco mais de visão, né, de onde é que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem mais candles para trabalhar, né, para analisar. E aí a gente pode até chamar também um fractal que eu gosto de chamar aqui no de 5 horas, que é ele que é um dos grandes balizadores, né? Como a gente veio buscar suporte aqui nessa região do gráfico de 5 horas, né? A gente fez esse movimento aqui. Como a gente fez esse movimento, é bem interessante a gente ver que em cima desse fractal 2.400 períodos, que é esse que está aqui embaixo aqui, ó, marcado aqui agora. Hoje ele está nos 6.933 dólares, né, que é esse de 2.400 períodos aqui. Então ele está dando bastante suporte para a gente. E no estudo dos fractais, como eu venho falando para vocês, quando a gente encontra um suporte,
em um fractal gigantesco, a gente vai buscar o próximo fractal gigantesco, né? E é isso que eu venho falando para vocês aqui, que no gráfico de 5 horas, pelo menos aqui para mim ainda parece muito claro, né? Mas aí no meio a gente tem um problema, né? Qual é o problema? É o fractal 610 períodos, ó, no gráfico de 5 horas. Esse laranja aqui que eu estou marcando, entendeu? Então todo esse movimento desse fractal laranja aqui, ele está marcando e delineando os nossos topos após o rompimento aqui, ó, para vocês verem como o fractal 610 é um bom balizador. No gráfico de 5 horas, se você estivesse olhando aqui, basicamente, ó, nessa região, o fractal 610 foi testado, subiu, quando chegou para o teste de novo que perdeu, ficou fechando abaixo do fractal 610. Dar um zoom aqui para vocês analisarem melhor aqui comigo bem rapidinho. Tirar esse desenho tosco. E aí o que acontece? A gente ficou abaixo de 610, que é essa linha aqui. Ficou abaixo aqui. Não conseguiu, perdeu o fundo. Nesse momento de perder o fundo aqui, você poderia ter vendido, né? Se você perdeu o fundo aqui dessa mínima aqui, você poderia ter vendido aqui como trader, né? Aí você faria um movimento especulativo bem interessante aí. E por isso a gente tem que estar de olho nos fractais, né? O 610 é um dos grandes balizadores. Ele marcou o topo aqui nessa região onde o preço subiu aqueles 42% em pouco tempo. E aí a gente vem a estar aqui hoje no momento sendo barrado por ele novamente, que ele está bem aqui, ó. Hoje no gráfico de 5 horas ele está nos 8.236. Então você pode ver que o preço vem, tenta ficar fechando acima do 8.236, não consegue, bumba para baixo. Chega aqui, tenta de novo passar, não consegue. Só que aqui a gente está numa formação interessante, né? No momento aqui a gente ainda tem bastante suporte, né? Aqui no gráfico de 5 horas, né? Como eu vou falando aqui, a gente tem a disponibilização do leque de fractais, né? Esse leque está quase 100% alinhado, né? Ele teoricamente demandaria um pouco mais de tempo negociando aqui do lado, nessa região pelo menos, para poder negociando aqui dentro da nossa box, né? Para poder ele fazer o completo leque. Por que o leque ainda não está completo? Porque simplesmente se a gente pegar aqui, ó, vou dar um zoom para todo mundo ficar vendo bem fácil. Se a gente pegar aqui os nossos fractais, a gente tem que ter eles todos na sequência, né? É bem interessante que todos os fractais estejam na sequência para poder a gente dizer que está numa tendência muito forte de alta, né? O que é que seria isso? Seria exatamente fractal 21, o fractal 50, fractal 72, próximo do 72 teria que ser qual? Os 100 períodos, mas os 100 períodos ainda está abaixo aqui, está cruzando, né? A gente teve esses dois movimentos bullish aqui, que foi o 50 e o 72 cruzando o para cima, o de 305 períodos. Então isso é o que me torna muito bullish ainda, porque a gente vê os fractais querendo se alinhar, entendeu? O 305 tá sendo testado aqui pelos 100 períodos, ele vai provavelmente romper nesses próximos patamares, tá ligado? A gente vai ter mais momentum bullish aqui, porque o pessoal tá olhando para isso daqui também, entendeu? Então o ideal é que venha assim, ó, venha o 21, o 50, o 72, o 100, o 200 e depois o 305. Então a gente tem que esperar até o 200 períodos, que está aqui na região dos 7.389, subir e passar do 305, que vai estar caindo aqui, entendeu? Desconte aí o meu desenho tosco, né? A capacidade de fazer uma linha reta que é zero que eu tenho, e você vai ver que esse movimento, possivelmente, se o preço continuar sambando aqui nesses patamares, a gente vai ver
realmente o que vai acontecer é esse fractal de 200 períodos também cruzar, assim como esses outros, o de 305. E aí sim eles vão estar todos em confluência, todos os fractais alinhados e apontando para cima, né, pessoal? Para onde a gente quer ver o Bitcoin subir, né, pessoal? Então, bem interessante esses patamares, né? A gente tem que ter volume na compra ainda para poder dizer alguma coisa, mas o que eu posso dizer para vocês aqui é que do RSI a gente está numa região tranquila, neutro, entendeu? A gente está na região neutra, né? Depois que a gente fez esse fundo aqui, o RSI fez esse fundo e ainda estamos pairando aqui acima do fundo anterior, então interessante, neutro, região neutra. Hoje o RSI está no 55 no gráfico de 5 horas e o nosso estocástico também aqui embaixo, ele está na região tranquila também, demais, né? Tá até chegando na região oversold, né? Quando ele já está sobrevendido, né? Tá, então possivelmente a gente vai ter o teste aqui dos 610 nos 8.236 novamente, e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer, né, galera? Então, tamo junto aí, um abraço a todos aí, todo mundo. Quem tiver se inscrevendo no canal, show. Quem tiver só assistindo também, show. Deixa o seu like aí. Tamo junto, um abraço. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. É nóis. Deixa no comentário qualquer dúvida e valeu.